Bom dia, meu nome é Paulo. Gostaria de primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui participando desse processo seletivo para essa empresa de soluções urbanísticas. Bem, São Paulo, a maior cidade do Brasil, a cidade mais populosa da América do Sul e de todo o hemisfério sul. É claro que grandes cidades possuem grandes problemas. Um dos mais evidentes deles atualmente são os recursos hídricos, que são exatamente eles que buscamos resolver. Mas para conseguir resolver esses problemas é necessário entender a sua história e saber como eles ocorreram. Para isso, vamos partir do início, da formação da cidade de São Paulo, um levantamento histórico referente a recursos hídricos. Assim como a maioria das civilizações, São Paulo começou às margens de um rio, nesse caso, o Piratininga, o primeiro nome do rio. O principal motivo da grande importância do rio foi que os nativos da região, no caso os índios, se alimentavam de peixes encalhados na margem do rio após as cheias regulares. Quando as águas do rio voltavam ao normal, esses peixes encalhados secavam no sol, atraindo então formigas. Por isso o nome Piratininga, que em tupi significa peixe seco. O nome posterior, Tamanduateí, do tupi tamanduá bandeira, faz referência ao mesmo fenômeno, mas nesse caso se deu porque os tamanduás se alimentavam de formigas que iam atrás dos peixes. A origem da vila. No início da colonização, missões jesuítas foram feitas com o objetivo de catequizar e se instalar em terras brasileiras. E foi o que aconteceu. Eles instalaram sua capela ao lado de duas tribos que ficavam na colina do Planalto Piratininga. Essa colina era cercada pelos rios Tamanduateí, Anhangabaú e Tietê. Por conta das cheias regulares, no verão, as águas transformavam a colina em uma península. Esse fenômeno servia como segurança, dando aos jesuítas uma visão estratégica por estar em cima, geograficamente, tendo em vista que eles eram sujeitos a ataques de tribos indígenas. Esse é um trecho da capitania de São Vicente e ao fundo à direita a gente pode ver a Vila de São Paulo, com todas as elevações que cercavam e que contribuíam para o seu isolamento em relação ao resto da capitania e da colônia. Esse mapa foi feito por João Teixeira Albanese em 1631. A sua utilização durante o período colonial da rede hidroviária da cidade. Ela servia de via de conexão do litoral, ou até mesmo de fazendas mais distantes, com o intuito de comércio, onde produtos eram transportados em pequenas embarcações e depois descarregados em um porto situado logo abaixo da ladeira, a ladeira de Porto Geral. O rio servia também como ponto de encontro e lazer, principalmente em dias quentes, onde várias pessoas iam se banhar. Diversos estrangeiros se encantavam com a beleza dos rios paulistanos. Um deles, Jean Baptiste de Braté, encontrou na forma de uma pintura demonstrar a beleza do rio. A obra mostra a entrada de São Paulo pelo caminho do Rio de Janeiro e foi feita em 1827, como vocês podem ver a pintura ao lado. Mas nem tudo são flores. O rio também era utilizado para descarte de lixo e esgoto produzido pelos moradores, o que mais tarde ocasionariam problemas. A utilização durante o período colonial de áreas para a reserva de água potável. Segundo Teodoro Sampaio e Bruno, em 1991, nos primeiros tempos de ocupação dos campos do Piratininga, a água era abundante e salutífera. Outro motivo para a instalação no local. Taunay diz que a primeira água de que se abasteceram os paulistanos foi de duas fontes, brotando no recanto da vila. Corria uma para o Tamanduateí e nascia outra detrás das colinas de Jonianes. Também, segundo Taunay, numa concessão de terras datada em 1599, faz-se alusão ao ribeiro da Aguada da Vila, que evidencia a utilização de um ribeirão para abastecimento de São Paulo, provavelmente por meio de algum aqueduto tosco ou quiçá simples de rego aberto no solo que levava o líquido às bicas e fontes. Podemos notar então as características do início do consumo de água em São Paulo.
Mais tarde, em 1744, os frades franciscanos em seu convento já contavam com fornecimento de água potável canalizada. Eles pensavam até mesmo em encaminhar sobras para a população. A partir de então se inicia o abastecimento de água canalizada com chafarizes públicos, além de bicas e fontes. Entre as bicas que abasteciam a cidade, destacam-se a bica do Moringuinho e a bica do Acu. Também nessa época houve a criação de vários tanques. Destacam-se o tanque de Santa Teresa e o tanque municipal, formados pela nascente do Ribeirão Anhangabaú, o tanque do Aroche e o tanque do Zuninga, no local onde se encontra o Largo do Paissandu, e também o tanque Rio Uno ou Bexiga. Como podemos ver ao mapa ao lado, ele mostra os represamentos para a formação de tanques utilizados para abastecimento público. Relatos da primeira crise hídrica, ainda no século XVIII. Relatos dizem que em 1773 a bica do Acu, citada anteriormente, já estava danificada. Eram tomadas medidas de limpeza e conserto do rego, mas ela recebia muitos ciscos, estercos, cheirava muito mal e tinha um gosto horrível. E eram até lavadas roupas dos moradores da vizinhança, segundo relatos. As águas da maioria dos chafariz da cidade já estavam danificadas por conta de dejetos jogados pelos moradores. Até mesmo o tanque municipal, onde eram despejados todos os restos de um matadouro público. O sangue, as miudezas, as caveiras de bois, segundo relatos também. Outro fator que diminuiu a disponibilidade de água potável foi a própria ocupação do local. O grande crescimento populacional gerou um grande desmatamento, causando assim uma modificação no ciclo hidrológico, por conta da diminuição da capacidade de infiltração no solo. Em 1834 já se falava muito da falta de água, e em 1852 o presidente da província reconheceu a falta de água na cidade. O crescimento demográfico durante o século XIX. Bem, em 1765 a 1872, um período de 107 anos, cresceu 50,3% da população. Em 1872 a 1890, período de 18 anos, o crescimento foi de 106,9%, o dobro da população. Em 1890 a 1900, ou seja, uma década, a população cresceu 269,3%, quase o triplo da população. Bem, é isto. Espero que tenham gostado e